Muitas vezes entendemos a vulnerabilidade como um sinal de fraqueza. Sim, todos nós somos vulneráveis de uma certa maneira e temos as nossas fraquezas. Mas será que o narcisista tem as suas próprias fraquezas? Se vocês quiserem saber as vulnerabilidades do narcisista, não esqueça de assistir o vídeo após o sinal da vinheta. Quais são as vulnerabilidades do narcisista? Para falarmos sobre as vulnerabilidades do narcisista, precisamos entender o que é narcisismo. O narcisismo, na verdade, é uma espécie de transtorno. Ele é um espectro, né? Por quê? Porque existem vários tipos de narcisismos dentro do narcisismo. Então, por exemplo, tem um narcisista grandioso, tem um narcisista comunal, tem um narcisista vitimista, tem um narcisista, por exemplo, cerebral, né, que até falei para vocês, e outros tipos de espectro, né, de narcisismo. Mas o interessante é que, etimologicamente, a palavra narciso, né, ela veio do grego, né, que é narcisos, né? Ela veio de uma obra de Ovídio. Então, a palavra narciso vem de narcótico. Então, o narcisista, ele é narcotizado consigo mesmo. Ou seja, ele tem uma necessidade de ser adorado, ele tem uma necessidade de ser glamourizado, ele tem uma mania de grandeza muito grande, tem períodos enormes de megalomania e falta de empatia, né? Então, a partir desse espectro de narcisismo que vamos falar hoje, nós vamos falar sobre as vulnerabilidades narcísicas. Por exemplo, o narcisista ele tem uma vulnerabilidade emocional muito grande. Por quê? Porque o narcisista ele tem medo de rejeição e de abandono, ele tem uma necessidade constante de validação e ele também tem uma vulnerabilidade, uma sensibilidade muito grande a críticas. Então, quando ele recebe esse tipo de tratamento ou um choque mesmo, né, de realidade, eles agem de modo totalmente passivo, ou seja, dependendo do espectro do narcisista, alguns vão se sentir mais vulnerabilizados, né, criando uma espécie de carapaça, outros vão ficar muito mais irascíveis, ressentidos, né, melindrosos, né? Então isso sempre depende qual é o espectro do narcisista. Mas o interessante é que todos têm essa característica comum, que é a vulnerabilidade emocional. Então eles não se dão muito bem, na verdade, com rejeição e abandono, né? Vulnerabilidade a críticas, na verdade, e desprezo, né? Então isso deixa eles muito desconcertados. O segundo tipo de vulnerabilidade que o narcisista tem, elas são relacionais. Porque os narcisistas eles têm dificuldade muito grande de manter relacionamentos. O porquê? Interessante que eles sempre buscam um tipo ideal de pessoa. Esse ideal de pessoa está de acordo com a sua fantasia. Então o narcisista, quando se relaciona com um tipo de mulher, ou quando a mulher se relaciona com um tipo de homem, elas querem, ou eles querem na verdade, um tipo de pessoa que o satisfaça, mas só que ninguém satisfaz ninguém completamente. Então, como tem essa frustração em relação ao ideal, o narcisista vai criticar essa pessoa, porque essa pessoa não abraça igual a outra, não beija como a outra, né? Não dá atenção como a outra pessoa. Então por isso que o narcisista tem vários tipos de relacionamento dentro seu espectro de relacionamento. Então ele se relaciona com várias pessoas, então ele cria uma espécie de colagem, ele tem uma espécie de pessoa ideal, mas só que se ele conseguisse essa pessoa, na verdade, ele a estragaria, porque esse tipo de pessoa apenas existe na sua fantasia
e no seu imaginário. Então é por isso que ele sempre vive frustrado, né? Na verdade é com ele, mas sempre ele terceiriza para com os outros. Então é por isso que ele sempre vai mudando de relação em relação, porque tem uma necessidade muito grande, na verdade, de sugar a energia das pessoas e deixar essas pessoas vulneráveis. Essa é uma das características do que ele não consegue manter relacionamento. E a outra é a tendência de manipular e controlar. Então, como ele controla as pessoas constantemente, tendo essa necessidade de se manter em poder, na verdade, que é uma das suas vulnerabilidades, o controle, porque o controle sempre gera uma espécie de segurança. E a insegurança é uma coisa totalmente mística, na verdade. Não existe segurança de nada na vida, particularmente. Então as pessoas usam essa espécie de místico, de superstição, para que a sua vida não tenha problema. Então o narcisista sempre busca controlar as pessoas para que as pessoas não deem problema para eles. Mas quanto mais ele controla essas pessoas, mais problemas ele tem com a pessoa. O porquê? Porque a sua concepção de mundo é muito ideal, né? O narcisista é muito idealístico. Tá certo que ele sempre se embanha, né, nos seus desejos, mas só que ele sempre se frustra porque as pessoas nunca cumprem o seu ideal de pessoa. Então por isso que ele sempre manipula, né, faz hovering, faz gaslight, né, persegue a pessoa, depois reconquista de novo, porque quando ele perde essa pessoa ele tem essa necessidade de reconquistar, então vai entrando num ciclo abusivo. Essa é uma das suas vulnerabilidades. A quarta vulnerabilidade é a psicológica, né? Então, o narcisista ele tem uma baixa autoestima muito grande, ele tem uma insegurança por trás dessa sua fachada, na verdade, de arrogância, né? E dificuldade de lidar com a empatia. Então, por exemplo, essa autoestima sempre tenta esconder uma criança ferida, uma criança machucada, né? E uma criança mimada e muito mal amada. Verificamos também que isso faz parte do seu espectro, do transtorno de personalidade narcisista, mas também tem os fatores ambientais que vai moldar o seu caráter, né? Então, e essa insegurança, o que significa? Porque o narcisista ele sempre é guiado pelo medo e pela insegurança. Do medo e da insegurança ele cria raiva e ressentimento, por isso que ele tem essa necessidade constante de querer manipular as pessoas. E a falta de empatia também, porque ele só pensa nos seus próprios sentimentos. Quando ele pensa no outro, é que o outro seja uma espécie de, vamos dizer assim, da qual ele possa receber um certo benefício. Então, a sinceridade dele nunca é inteira, porque ele mimetiza esses sentimentos, ele não tem nada de verdadeiro, mas tudo quando ele faz por um determinado fim. E como lidar com o narcisista? O interessante é que você sempre tem que estabelecer limites para com essa pessoa, né? Falar para essa pessoa que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Tá certo que na maioria das vezes ele não vai escutar, ele nunca escuta, tá? Mas para ele saber da sua posição, não porque ele vai parar, porque você está estabelecendo o limite. Então uma hora as coisas saem do limite e extrapolam. Então você não pode deixar que aconteça isso no seu relacionamento. Então por isso, quando você estabelece limite, você fala pouco, fala apenas o necessário, mostra os fatos, desmascara a sua hipocrisia, ele fica totalmente debilitado. E você também compreender o assunto, porque o narcisista não é uma pessoa que você tem que ter pena, porque quanto mais você tem pena do narcisista, mais ele te manipula. É sempre bom também manter uma saúde emocional muito grande para lidar com esse ser que na maioria das vezes é perverso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e ficaram até o final, eu peço que encarecidamente vocês ajudem o nosso canal. Cada clique que vocês dão no canal, vocês dão mais relevância para ele e que também possa ajudar e chegar também para as outras pessoas que necessitam, né, desse conteúdo. Então por isso que eu peço o carinho e o apoio de vocês. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.